gente. Esse, se eu não me engano, vai ser o 5º culto na quadra que a gente faz. E, às vezes, igual no último culto, né, eu até orientei que o pessoal da equipe que vai mexer na mesa de som, que não é o nosso pessoal, começasse sempre baixo para depois aumentar. Mas acontece o que aconteceu lá domingo, né? De manhã, eu percebi que os irmãos ficaram assim, puxa vida, o som está alto. Estava alto, a gente está regulando, né? Então, a acústica não é boa. Bom se a gente tivesse o anfiteatro lá do hospital, mas a gente não conseguiu. Bom se a gente tivesse um outro lugar, mas é o que a gente tem, não é? Então, por que eu estou falando isso? Não deixa as dificuldades que o ambiente proporciona tirar de você a sua motivação de estar lá, né? E de adorar o Senhor. O Senhor é muito mais do que todas essas coisas que interferem, né? Então, vá com o seu coração de adorador. Tenho certeza que serão dias abençoados, tanto no sábado, né, com o pastor Genivaldo e o pastor Fabiano na música, domingo de manhã e à noite com o pastor Márcio Santos. Vai ser tudo. Deus vai falar o coração da igreja, para a glória dele. Amém? Olha o que diz aí, verso 9 do capítulo 8. Eu vou ler quebrado assim, porque não é exposição bíblica e você já conhece esse texto. Os que ouviram foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: eu também não vou condenar. Agora vai e abandone a sua vida de pecado. Amém? Pai, muito obrigado por esta manhã. Nos abençoe aqui hoje, ó Deus, com o entendimento daquilo que nós vamos falar aqui. Seja uma palavra que encontre um lugar especial no coração de cada um. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Nós temos um tema, e eu vou tratar sobre conversão aqui nesta manhã. Eu vou tentar responder de forma... Não que a gente vai esgotar isso de forma nenhuma, porque o que nós vamos fazer aqui hoje é mais uma conversa sobre o tema do que uma exposição aprofundada nesse tema, mas eu vou tentar responder essa pergunta. O que é uma conversão bíblica? Tá? Nós vamos falar exatamente disso. Eu já falei aqui em outras ocasiões que o meu objetivo durante alguns domingos pela manhã é falar sobre assuntos relacionados à igreja. Nós precisamos tratar disso sempre. O tempo todo a gente vai falar dessas coisas no decorrer da vida cristã. E eu creio que todo tema, todo assunto que a gente vai falar aqui durante alguns domingos, ele tem, para mim, pelo menos, uma motivação por trás disso, que é o próprio aniversário da igreja, que são os 50 anos da igreja. Nós temos um tema, eu não sei se você... É bom, eu vou pedir para você repetir, porque eu acho que isso tem que estar gravado para a gente. Né? O nosso tema é avançando para a maturidade. Vamos falar isso comigo? Avançando para a maturidade. Esse é o nosso tema dos 50 anos. Talvez tivéssemos que ter feito isso que eu estou fazendo aqui durante outros cultos. Vou lembrar, ver se eu faço isso hoje à noite, e a gente vai fazer isso durante algumas vezes, mesmo depois do aniversário da igreja. Quando a gente reuniu com a equipe dos 50 anos, para a gente escolher tema, falar, onde eu, durante um tempo, já fui colocando na liderança alguma coisa, uma coisa que eu deixei claro aqui nas nossas reuniões é que esse tema ele tem que ser trabalhado com a igreja. Ele não pode ser resumido a um slogan de campanha. Avançando para a maturidade, parece uma coisa de campanha, não é? Ele não pode, depois do final de semana que vem, ficar perdido na nossa mente e no nosso coração. Isso tem que ter a ver com a gente. Isso tem que falar com a gente, até porque a igreja está completando uma idade. E 50 anos, se você chega à idade de 50 anos, com comportamentos muito adolescentes, isso é um indício muito claro de que não houve amadurecimento, né? Eu acho que 50 anos, mesmo para a igreja, já é uma idade onde a igreja já venceu muitas coisas. O povo, a despeito de nós termos muita gente nova aqui, que não está aqui há 50 anos, né? Mas essa igreja também não é composta de crentes iniciantes.
muitas pessoas que chegam até nós já têm uma história de vida cristã, então nós estamos falando de uma igreja madura, já viveu muitos conflitos, já lidou com muitos conflitos, e ela tem que aos 50 anos aprender agora como que é isso, né? O que que fica, o que que não fica, como que trata de determinados assuntos, tá? E eu creio que um dos aspectos mais importantes no avanço da maturidade de qualquer igreja é conhecer o que é a igreja e os desdobramentos desse tema, né? Então, é o conceito do que é uma igreja, quem são as pessoas que fazem parte dessa igreja, quais são as doutrinas fundamentais dessa igreja que você faz parte, qual é o papel dessa igreja no mundo? Por que ela é igreja? Por que ela não é uma associação? Por que ela não é, a despeito da gente, eu mesmo, muitas vezes falar de comunidade cristã, por que a gente não resume a ideia de comunidade apenas? Porque a igreja é muito mais do que isso. E eu creio que na maturidade a gente precisa entender o que nos diferencia do mundo. Não é? O que de fato é uma igreja? Por que nós somos diferentes? Ou pelo menos falamos que somos diferentes de outras pessoas. E não só a pessoa, a igreja, o ser humano enquanto igreja, mas a própria instituição. Então, é um dado até muito interessante, que é possível ver hoje um crescimento de igrejas muito grande. A igreja hoje, ela cresceu, as igrejas. Se você pensar em 20, 30 anos atrás, não era desse jeito. Eu me lembro que na década de 80, que eu morava no subúrbio do Rio, em Oswaldo Cruz, 2 casas ou 3 depois da minha era assim, olha, tinha minha casa, um terreno baldio que pertencia à minha família, uma casa que moravam umas 500 pessoas, inclusive a minha mãe de leite, eu fui amamentado nessa casa, depois uma casa onde tinha um pai de santo, era um terreiro de macumba, e do lado uma casa dos crentes. Só tinha gente esquisita ali, gente. E o crente também. E aquele crente era interessante, que às vezes ele acordava, acho que o colégio dele ensinava, era época de governo militar, tocava aquelas cornetas para aprender a tocar na escola. E a gente olhava para aquele crente como uma pessoa esquisita. E ele era esquisito mesmo, entendeu? Se olhava para ele. Hoje não, a igreja mudou muito. Não é? Os crentes, alguns ainda são esquisitos. Por isso que eu sempre disse, a Bíblia diz que a gente precisa ser diferente, não esquisito, né? E era assim que a gente via, mas as igrejas, cresceu o número de igrejas no Brasil. O evangelho hoje, ele tem uma característica diferente, e cresceu também o número de pessoas nas igrejas. Mas, ao mesmo tempo que houve esse fenômeno, essa igreja que surge, assim como seus membros, parece estranho ao evangelho. Entende isso? Parece estranho ao evangelho. Antes era esquisito para o mundo, agora parece estranho ao próprio cristianismo, ao próprio evangelho bíblico. E então você vê, é muito comum pessoas se associarem a uma comunidade cristã e as suas vidas não se identificarem com o cristianismo bíblico. Parece que é divorciado uma coisa da outra. Ela chega com boas pretensões na comunidade, ela anda junto com a comunidade, mas no desdobramento da sua vida, no seu viver diário, na sua maneira, é o que eu chamo de modus operandi, ou seja, como a pessoa funciona, parece que não há uma associação com aquele cristianismo que você lê na Bíblia, com aquelas conversões que você vê aí na Bíblia, não é? Por isso que a minha proposta hoje é a gente falar de conversão. Não é? Eu quero dividir com vocês algumas ideias, né, desse que eu entendo ser um dos fatores mais importantes, se não fundamentais, na vida de todas as pessoas que fazem parte da Igreja de Cristo na Terra. Então, a gente já vai vendo aqui que igreja não é um lugar de gente boa. Aqui não é o Narcóticos Anônimos, aqui não é o Alcoólicos Anônimos, aqui não é uma associação que tem o objetivo de trabalhar para deixar a sua vida um pouco melhor. Aqui, igreja, quando a gente fala igreja, do ponto de vista bíblico, é lugar de pessoas que se converteram a Jesus. Os membros da igreja são aqueles que se converteram a Cristo Jesus. Presta atenção nisso. São esses convertidos que vão morar com Cristo na glória. É por isso que, do ponto de vista bíblico aqui, a teologia ela destaca a presença de 2 igrejas.
uma igreja militante, uma igreja local, que é essa instituição que nós temos com CNPJ e tudo mais, não é? E ela fala de uma igreja, ela dá a entender para a gente de uma igreja que é universal, que é essa igreja de todos os tempos que reúne os santos, aqueles que de fato converteram-se ao Senhor Jesus Cristo. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E é um pouco disso que a gente vai falar aqui. Por isso que a conversão é tão importante. E a própria palavra, o próprio termo conversão, ele significa exatamente isso, volver-se. Você está numa direção, meia volta, volveu. Você fez uma conversão. Quem dirige aí, né, que tem habilidade no trânsito, sabe como é que é quando você está numa via e você vai fazer uma conversão para uma outra via. Ou seja, você vai se direcionar para uma direção diferente, para uma estrada diferente, tá? Essa palavra conversão e a ideia desse termo é o que Pedro, por exemplo, usou lá em Atos, capítulo 3:19, naquele sermão maravilhoso ali depois do dia de Pentecostes, quando ele pega a palavra e ele fala todas aquelas coisas, e no capítulo 19 ele diz: arrependam-se, pois, e voltem-se. A palavra aí, voltar-se para Deus, em algumas traduções mais antigas, aquelas traduções mais clássicas, você vai encontrar convertam-se a Deus. Porque a palavra aí original, ela dá justamente essa ideia de alguém que está indo numa direção e está sendo exortado, desafiado, encorajado a voltar-se para uma direção diferente da qual ele está caminhando. Não é? Então, as pessoas que ouviram aquele sermão de Pedro, elas estavam andando numa direção oposta aos ensinos proféticos em relação ao Messias. Eles não enxergavam Jesus como os Messias ensinaram, como os profetas falaram. Eles não conseguiam encaixar uma pessoa na outra. Então, eles estavam indo na direção errada dos seus pensamentos, da sua religião, da sua fé. E Pedro prega um sermão apresentando Jesus como o cumprimento dessas profecias, e ele vai dizer, olha, precisa voltar-se, precisa virar a mente, precisa se converter. Então, conversão, ela envolve necessariamente uma mudança de rumo, uma mudança de pensamento, uma mudança de vida. Evangelho pressupõe mudança. A palavra evangelho tem várias coisas atreladas a essa palavra. Renúncia, eu costumo dizer assim, se você pudesse pegar uma palavra sinônima e dizer assim, isso aqui é sinônimo do evangelho, obviamente que o evangelho significa boas novas, tá certo? Mas se a gente pudesse usar várias palavras para compor esse conceito, uma delas é mudança. Mudança está muito associada. E o que nós temos vivido hoje é a triste realidade de pessoas entrando nas igrejas sem mudança de vida. Essa é uma triste realidade. As pessoas chegam na igreja, nós recebemos as pessoas e por um mínimo, menor indício que ela dá de que ela se tornou uma pessoa um pouco melhor, nós já taxamos o rótulo de convertida nela. Fazemos isso até com os filhos da gente. Você já viu como nós, pais cristãos, nós temos uma habilidade incrível para colar rótulo de convertido em filhos que não se converteram? A gente tem essa coisa, não é? A pessoa deu um menor indício, ela é uma convertida. É aquela esposa que nunca veio à igreja, um dia que ela veio e ela fez uma coisa melhor, e ela de repente se emocionou naquilo, pô, converteu. Não é assim. É a mesma coisa é o marido, a mesma coisa é o filho, é o amigo. Então, às vezes, o menor indício a gente taxa de convertido, e a realidade, a triste realidade que nós temos é de pessoas entrando nas igrejas, mas que não mudou a vida. Não é? E talvez seja por isso que nós temos muitas igrejas, como realmente nós temos, mudou o histórico da igreja no Brasil, muitas pessoas enchendo essas igrejas, mas presta atenção, pouquíssima mudança social. Pouquíssima mudança social. Dá um pulinho lá na Cracolândia, em São Paulo, que está cheio de Isaías preso lá. Está cheio de Moisés lá. Está cheio de Davis, Josués, a profetada toda está lá. Você vai ver os personagens bíblicos, quase todos que tem na Bíblia estão na Cracolândia. Tem um troço errado, irmãos.
Você quer ver uma coisa clássica? Os problemas que nós tanto denunciamos no mundo, eles estão presentes dentro da igreja. Você quer ver um caso clássico? É o número de divórcios que há dentro das igrejas. Não era para ser desse jeito. Não era para ser desse jeito. Ah, pastor, é igual ou mais? Não, é menor do que o número de divórcios que existe fora da igreja. Mas é muito alto para a realidade de um povo santo. De um povo que diz que converteu das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, são dados que vão mostrando para a gente que nós temos muita igreja, nós temos muita gente hoje dentro das igrejas, mas socialmente falando parece que o mundo não melhora. Não era para melhorar se o número de crente cresce todo dia, era para a gente ter um pequeno indício de melhoras em algumas coisas. E o que a gente vê é uma rebeldia mundial. Então, para a gente entender conversão, a gente precisa responder algumas perguntas, dentre as quais, será que uma mudança de vida é realmente necessária? Precisa haver uma mudança de vida para que você se torne membro de uma igreja? Para que você faça parte da comunidade de Cristo? Ou seja, é possível passar por uma conversão e a gente nós continuarmos sendo as mesmas pessoas, pensando do mesmo jeito, falando as mesmas coisas, agindo do mesmo jeito, buscando em nós recursos para lidar com a vida que nós usávamos antes da conversão e agora nós continuamos usando esses mesmos recursos para lidar com a vida? Será que isso é possível, isso? A grosso modo, eu poderia responder, obviamente, que não. A gente tem várias referências bíblicas de pessoas que passaram pela conversão e nunca mais elas foram as mesmas pessoas. Você pode ver, por exemplo, o caso do próprio Saulo, famosíssimo, que ao se converter, ele não se tornou mais a mesma pessoa. Né? Você tem aí o caso dessa mulher aqui, que nós acabamos de ler o caso dela, e que Jesus claramente diz para ela, olha, vai e abandona essa vida de pecado, ou seja, precisa ter uma mudança radical na sua vida. Você tem o caso, por exemplo, de Mateus, que era um coletor de impostos, e um homem muito mal visto e quisto pelo seu próprio povo, mas quando ele encontra com Jesus, ele não é mais a mesma pessoa. O próprio Pedro não era mais a mesma pessoa. Então, essas mudanças radicais, essas conversões que mudam a vida, elas estão totalmente presentes dentro das Sagradas Escrituras, assim como aquelas que não mudaram nada. Como é o caso, por exemplo, de Ananias e Safira, que estava lá no meio da igreja, tudo de boa, tudo bem, mas o coração ainda buscava recursos para lidar com a vida como era antes da conversão. Eles tinham um certo apreço pela fama, talvez, um certo apreço para serem bem vistos, estavam acostumados a burlar as coisas para serem agradáveis às outras pessoas. Então, quando eles vendem a propriedade, dá no que deu lá, que você já sabe. Você tem o caso daquele outro homem que nós conversamos lá em casa, Simão, não é? O mago, que diz que converteu, mas quando começa a andar com alguns discípulos de Jesus, ele percebe ali que aqueles homens, quando impõem a mão a uma pessoa, a pessoa fala língua estranha, há uma manifestação espiritual, ele diz, quanto que eu devo pagar para poder ter isso também? Né? É possível eu pagar para ser desse jeito? É possível eu comprar essa conversão, esse espírito que você está distribuindo para todo mundo? Isso é possível de eu comprar? Então, ao mesmo tempo que a Bíblia mostra para a gente casos de necessidade de mudanças e ver como que o Evangelho muda a vida das pessoas quando ela converte, a gente vai ver inúmeros casos de pessoas que também estavam na comunidade cristã, mas eles continuavam sendo as mesmas pessoas. Não é? E isso é um fato hoje. As pessoas batizam, as pessoas vêm para a igreja. E vou te dizer uma coisa, muitas delas estão em lideranças de igreja, estão em púlpitos de igreja, estão em salas de escola bíblica dominicais e não são convertidas. Muitos vão descobrir isso anos depois. Você deve conhecer história de... Eu conheço inúmeras, eu podia sacar 300 aqui para você de história de pessoas. Então essa mudança, ela é necessária por uma questão muito simples. Presta atenção nisso. O Evangelho, Jesus não morreu na cruz para tornar eu e você um pouquinho melhor do que nós somos. A mudança é necessária para nos proteger da falsa ideia
de que o evangelho existe para fazer o seu marido, a sua esposa, o seu filho se tornar uma pessoa um pouco melhor do que ela é. Não é isso o evangelho. E esse pensamento, ele é mais comum do que você pensa na vida das pessoas. Pessoas achando que a conversão é se tornar um pouquinho melhor. Eu me lembro que eu lidei com um caso, há muitos anos atrás, de um marido que havia passado pelo batismo. Estou contando isso porque isso não é confissão de gabinete, isso é coisa que, assim, né? Eu não batizei esse homem. Mas ele tinha passado pelo batismo e começou, então, a ser membro da igreja. Eu cheguei, já era membro da igreja, né? E é interessante que era um camarada muito gente boa. É um cara, assim, fantástico. Gente boníssima. Família bem estruturadinha, pai, mãe, filhinho, filhinha, aquela coisa toda. Tudo certinho, né? E eu me lembro que a esposa me contando ali, contando para mim não, para as pessoas que estavam ali, aquele caso e tal, e ela dizia que o marido bebia muito, que de vez em quando o marido chegava em casa doidão e rolava pelos cantos, e às vezes tinha que ser pego na rua e trazido para casa. E ela falava isso, assim, ao mesmo tempo, com aquele ar assim, nossa, graças a Deus isso acabou, mas por trás desse ar, ora, nossa, graças a Deus isso acabou, não havia a alegria de um marido converso. Havia a perspectiva de alguém que fazia uma coisa que prejudicava muito a família, que prejudicava socialmente, que não era legal e que agora não estava fazendo mais isso. E eu, que depois fui conhecendo e tendo um olhar mais clínico, sabia que mudanças mais profundas precisavam haver ali naquele lugar. Ela disse mais ou menos, ele mudou muito. Antes ele vivia caído, bebendo pelos cantos, agora ele é uma pessoa séria. Bacana, glória a Deus por isso. Mas algumas coisas precisavam ainda mudar no coração daquele homem, que não havia sido mudada. A conversão não havia chegado ali ainda. Talvez hoje, eu não sei, talvez hoje já tenha passado por isso, né? Mas naquele momento era apenas uma mudança, uma melhora na vida. Isso não diz da conversão, né? Quantas pessoas você conhece assim? Na sua própria família? Quantas pessoas, às vezes, na sua casa se identificam com esse quadro? Quantas pessoas avançam um pouco para se tornarem melhores e você já pensa logo assim, se converteu, não é? Presta atenção, Jesus não veio ao mundo para nos tornar pessoas melhores, na simplicidade do termo. Ele veio, segundo Paulo, porque nós estávamos mortos em nossas transgressões e em nossos pecados. Você entendeu isso? Jesus não veio simplesmente para fazer com que você pare de fumar, de beber, para que a sua boca fique mais limpa e você não fique falando palavrão à torta e à direita, para que você evite ficar bebendo nos botequins da esquina, para que você pare de ser uma pessoa mentirosa. Jesus não veio só para isso. Isso faz parte da mudança, mas esse não é o alvo. O alvo é você estava morto nos seus pecados e nas suas transgressões. Ele diz isso lá em Efésios capítulo 2, verso 1. E quando Jesus vem, a obra de Jesus é justamente para mudar isso na sua vida. Então o problema é muito mais profundo, muito mais profundo. Não foi por causa de pequenos delitos, foi por causa da nossa condição espiritual. Não, Jesus não veio só pelos pequenos delitos que você produzia antes. Há uma coisa maior do que isso, que é a nossa condição espiritual. Ele não veio devido aos sintomas, ele veio pela causa. Ele veio desfazer as obras do diabo. Ele foi na causa do negócio. Por isso que exige mudança, exige transformação, porque Jesus veio para atingir a causa. Eu não vou ler agora por causa da hora, né? Mas depois você dá uma olhadinha em Romanos capítulo 3, versos de 9 a 20. Esse texto está nos dizendo que não adianta a gente fazer pequenas mudanças éticas, pequenas mudanças morais, baseado até mesmo nas normas religiosas, achando que isso vai mudar a nossa perspectiva, ou melhor, a perspectiva que Deus tem em relação a gente. Não adianta, eu posso vir para a igreja, eu posso vir... Aí, o que pode e o que não pode fazer aqui, pastor? Pode beber? Não, pastor, pô, não, tudo bem, não pode, tudo bem.
Pode fumar? Não, não é legal fumar também. Não, não, tudo bem, tudo bem. Aí, pode ouvir isso, pode ouvir. Aí começa se pode, não pode. Aquilo que eu... Quer dizer, aí começa aquelas normas, aquelas regrinhas da igreja. Aí o sujeito pensa, se eu me adequar a essas regras, bacana, eu estou salvo. Não há nada em nós, por mais que a gente tente mudar alguma coisa em nossos atos, que vai convencer Deus que Ele nos deve alguma coisa. É o estado espiritual. A única coisa que merecemos é o justo castigo de Deus pelos nossos pecados. É só isso. E a conversão se dá quando uma pessoa entende a seriedade do pecado. Presta atenção nisso, que isso é sério. Lembra aqueles casos de fumante? O cara fuma a vida inteira, fuma. Aí você fala para ele assim, você tem que parar de fumar. Aí o cara ri de você, cita um parente que morreu com 100 anos, fumando. E tem, né, gente? E ele tá lá. Aí o outro fala para ele, pô, isso não é legal, cara, isso vai prejudicar a sua saúde. E o cara brinca e tira onda. Só como você deve ter conhecido gente assim. Até o dia que ele vai no médico e ele está num estado crítico. E o médico diz para ele assim, olha, se tu não parar em fumar em uma semana, em 6 meses, tu já foi. O cara para. Ele para. Você já ouviu o caso assim? O cara parou. Parou. Isso pode ser na bebida, isso pode ser em várias coisas. Parou, não é? O que aconteceu com ele? Ele entendeu a gravidade da coisa. Vê se você entende. Não tem a ver com a quantidade de pecado que uma pessoa produz. Tem a ver com a seriedade de qualquer pecado. Entende isso? Qualquer pecado que você produz, principalmente se você não é uma pessoa convertida, isso é sério, isso é grave. Pecado não se brinca com ele. Pessoas não convertidas dentro das igrejas, elas andam no pecado, a impressão que dá é que elas estão numa corda bamba, elas não veem essa corda bamba. Quando elas olham para baixo da sua vida, o que elas veem é um filtro que dá a ideia de que ali tem um chão. Já viu esses filtros de Snapchat, né? Que você bota, ou então de Instagram, que é o fundo verde? Não é? Que muda o cenário atrás de você, porque a impressão que dá é que a pessoa olha para a sua própria vida e ela não vê o abismo que está debaixo daquele comportamento que ela está conduzindo a história dela, daquelas atitudes que ela está conduzindo a história dela. Então, o pecado, ele não tem a ver com a quantidade de pecado, ele não tem a ver com tão horrível que ele possa parecer para mim ou para você, mas diz do quanto qualquer forma de pecado é sério e é grave. E na conversão, presta atenção nisso, o Espírito de Deus trabalha nessa direção, de nos fazer olhar o pecado como nós não víamos ele antes. Um ato gravíssimo. Por isso que é tão difícil pensar em conversão numa pessoa que, a despeito de passar pelo batismo, ela continua como antes, não é? Mesmo tendo algumas mudanças pequenas na sua vida, ela continua ainda flertando com o pecado como se aquilo não fosse grave. É difícil você dizer da conversão de uma pessoa nessas condições. Porque o Espírito Santo, ele trabalha nessa direção, de mostrar para mim e para você que qualquer delito contra Deus é gravíssimo, não é uma coisa qualquer. Então você pensar numa pessoa que passou pela conversão, não é? Que ela realmente, olha, eu converti, eu mudei de rota, mas ela continua no flerte com essa vida, é muito complexo você pensar, porque parece que ela não entendeu a gravidade de onde ela estava. Parece que ela não saiu das trevas para a maravilhosa luz do Senhor Jesus Cristo. Talvez seja por isso que Davi orou assim, no Salmo 51, verso 4, contra ti, somente contra ti pequei, e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença, e tens razão em me condenar. Olha a oração de Davi, quando ele entende a gravidade do que ele fez com Urias e com Betseba. Porque até então, Davi não tem a gravidade, está tudo bem, o cara morreu, ele trouxe a mulher para junto dele, a vida que continua,
tá de boa, tá tudo certo, eu sou o rei. Até que Deus manda o seu profeta e conta uma história, e ele sente a pressão, mas quão grave foi o que esse homem perverso fez com um homem pobre, de pegar a única coisa. Tem hora que as nossas razões sociais parece que falam mais alto do que as nossas razões espirituais. Parece que a pessoa sente mais a dor social do que a dor do pecado, não é? Mas que coisa horrorosa isso que ele fez. É quando o Natan, não, quem fez foi você, cara. Ele cai em si e esse é o resultado. Nossa, eu não pequei só contra Betseba e Urias. A coisa é grave. Eu pequei contra o Senhor. Eu fiz uma coisa que o Senhor reprova. Não é contra a igreja, não é contra o pastor, não é só contra o meu irmão. É contra o próprio Deus. Essa é a seriedade do pecado. E isso só acontece, essa percepção dessa seriedade só acontece no Espírito. O Espírito, a conversão começa aí, quando se a gente pudesse fragmentar a conversão, obviamente, né? É o Espírito Santo mostrando para a gente que aquilo que a gente estava fazendo é grave. E não é uma coisa simples. Não é uma coisa que a gente dá um jeitinho. Não é assim que funciona. A Bíblia usa falas sobre a nossa condição que são falas pesadas. A Bíblia fala de escravidão, a Bíblia fala de dívida, a Bíblia fala de miséria, a Bíblia fala de mortos. Essa é a nossa condição. Então, quando nós falamos em mudança, nós não podemos nos contentar apenas com a ideia de ter melhorado um pouco. Isso não é conversão. A conversão traz consigo a necessidade de mudar de vida. Você entende isso? Mudança de vida. Segunda pergunta, vai dar certo no horário, tá? É possível haver essa conversão bíblica? No mundo, a gente tem muita desconfiança das pessoas em relação a essas mudanças muito significativas. Então, muita gente vai dizer, não é possível haver uma mudança dessa. Mas o Evangelho, ele é justamente essa possibilidade de mudança. E são mudanças significativas que a gente vê, por exemplo, em João capítulo 3. A gente não vai abrir, tá? O texto é grande, você conhece. João capítulo 3 fala daquela conversa entre Jesus e Nicodemos. O que Jesus está propondo a Nicodemos? Você precisa de algo que é maior do que a sua religião. Você precisa de algo que é maior do que a sua posição. Você precisa nascer de novo. E ninguém nasce do mesmo jeito. Igual eu falei quinta-feira aqui, né? É complicado esse negócio de... Falei no sermão de domingo, de quinta agora, quando nós fechamos a carta de João. Quando João taxa categoricamente sobre a salvação e a segurança dos crentes. É complicado você, uma pessoa grávida, né? A gente podia até ver com a Sofia se ela já teve essa experiência, ela trazer a criança para o mundo e um ano depois a mãe voltar grávida de novo com a mesma criança, dizendo que ele não estava dando conta de viver no mundo, voltou para a barriga, se ela podia trazer ele de volta de novo. Isso aqui é a transformação que está propondo a ele. Ele não viveu isso. Algo espiritual. A gente vê isso, por exemplo, na conversão de Saulo, no capítulo 9 de Atos. Esse homem nunca mais foi a mesma pessoa. A gente vê Paulo falando em Efésios capítulo 2 sobre a nova vida em Cristo. Então, é possível essa mudança. A possibilidade real de mudança é uma das principais cláusulas das boas novas de Cristo. Mudanças são necessárias e mudanças são possíveis. Isso é fato, é bíblico. Então, a gente não pode se esconder atrás dessa ideia de que, pastor, não é assim sim. É desse jeito sim. Talvez alguns hábitos precisam ser trabalhados durante a vida da pessoa, e a gente chama isso de processo de santificação, que é quando nós vamos aprendendo o que é viver biblicamente, mas a mudança já ocorreu. A seriedade do pecado já foi percebida pelo sujeito. Terceira pergunta, qual é realmente a mudança que a gente vai precisar? Ela é possível, ela é necessária, mas qual é? Não é? Eu não sei se você já notou como existem pessoas que motivam as outras pessoas a uma mudança que as leve ao despertamento delas mesmas. Você precisa mudar.
Você precisa abrir sua mente. Os programas de televisão estão cheios desses casos. Pessoas que passaram por um processo de resiliência e mudaram a sua vida. Seria essa a mudança que a Bíblia fala? Né? Você era uma pessoa que não estava vivendo bem, você às vezes estava até depressivo ou depressiva, ansiosa, desempregada, sem visão de mundo, sem nada, e de repente alguém chegou perto de você e te deu uma injeção motivacional e pum, você abriu sua visão e hoje você é um empresário, hoje você é isso, hoje você é aquilo. Tem muita história dessa, não é? Obviamente que não é disso que a Bíblia está falando. Eu creio que se uma pessoa de muito sucesso ela for num programa de televisão e falar como ela mudou segundo a Bíblia, imagina uma pessoa de sucesso aí, né? Um cantor, eu não sei nem te dizer o nome de um cantor. Esse dia fui na obra lá, o cara estava fazendo um serviço lá na obra, dois, e eles são de outro estado, né? E o rádio estava lá numa música que eu não entendia absolutamente nada. E eu virei para ele assim e falei assim, olha, se você ficar escutando isso até meio-dia, você vai sair daqui assim, ó. Né? E era uma música, a única coisa que ressaltava era o conteúdo libidinoso, que o cara dizia que ia fazer alguma coisa com a mulher, que eu vou fazer, mas ele não faz nada. E eu vou fazer, aquela coisa assim. Né? Eu falei, gente, isso aí é lá da sua terra? Ele falou assim, não, é de Minas Gerais mesmo, inclusive vai estar no Serra Sul aqui, no próximo final de semana. Tal de Barão das Quebradinhas, sei lá, pisadinha. Negócio desse. Aí outro dia eu fui lá, tinha um funcionário do mesmo lugar, mas ele era mais lerdo. Eu falei, traz o Barão da Pisadinha. Liga nele para ver se vai. Então você pensa, não sei se esses caras são famosos assim, né? Mas vamos pensar numa pessoa muito famosa, que está muito em voga, e de repente ela aparece num programa desse de televisão, seja do canal que for, e ela começa a contar que ela converteu ao Senhor, que ela não vai mexer mais com o que ela estava mexendo, que a visão de mundo dela mudou. Você sabe o que as pessoas vão falar dessa pessoa? Nossa, que pena. Era tão bom, agora virou crente. É o máximo que vão falar. A mudança que a Bíblia nos propõe não tem a ver com a descoberta de nós mesmos, mas com uma mudança de direção de vida. É justamente isso que significa a palavra arrependimento. Mudança de mente, mudança de sentimentos, mudança de atitude, uma mudança de direção. E toda mudança deve passar justamente pela essa estrada do arrependimento. Enquanto uma pessoa não reconhece a gravidade do pecado, enquanto uma pessoa não se arrepende disso, ela não vai nascer de novo. A estrada da conversão vai passar pela rua do arrependimento, vai ter que passar por aí. E talvez o primeiro passo em direção ao arrependimento é o reconhecimento de que nós não somos deuses. Nós não somos o objeto da nossa adoração. Nós não somos o centro da coisa. O grande problema do ser humano é achar que tudo tem a ver com ele. Ele acha que é o centro. E esse conceito muitas vezes é trazido para dentro da igreja. E aqueles que não se converteram pensam que tudo é para o bem-estar dele. A igreja é para o bem-estar dele, o culto é para o bem-estar dele, Deus é para o bem-estar dele. Então toda a religião dele está em volta daquilo que ele pode obter de bem-estar com esse Deus. A mudança que precisamos é deixar de sermos os nossos adoradores e nos voltarmos para Deus. Para Ele sim a glória, o louvor e a adoração. O governo é dele e não nosso. Esse é um pecado que precisa ser levado aos pés da cruz. Você não é o centro da coisa. Você não é o miolo da coisa. Tudo tem a ver com Deus. A glória é sempre dele. A honra é sempre dele. Tudo é para ele. É por isso que às vezes a gente tem que vir aqui pedir desculpa pelo culto na quadra que de repente não está bom. Quem tem que achar bom ou não é ele. Tudo é para ele. Para a glória dele, para o louvor dele. Então, na conversão, a gente para com essa ideia de vir para a igreja buscar. E a gente cria a ideia de que a gente tem que vir para a igreja para dar, servir, agradecer, louvar,
adorar aquele que é digno de toda honra e de toda glória. Essa é a mudança que a gente precisa. É você sair do trono, é eu sair do trono e deixar o Senhor do trono sentar no trono. E quando a gente sai do trono, Deus senta no trono. E quando Deus senta no trono, para onde que a gente vai? Para a cruz, que é o teu e o meu lugar. Onde estendeu aí, Berenice? Estamos com a lei de Berenice de volta. Já desejamos o nosso welcome para ela na quinta-feira. Onde estendeu, então? A gente vai para a cruz e ele para o trono. Agora, se a gente está no trono, ele está onde? Na cruz, que não é o lugar dele mais. Tá certo? Outra pergunta para a gente caminhar para o final. O que está envolvido nessa mudança? O que está presente na conversão para que ela se caracterize como uma mudança de vida? Será que é só um consentimento mental? O que é isso? Será que a pessoa precisa entender que ela é um pecador e se propor a mudança? E será que é só isso? Como é que isso aí acontece na prática? Nesse caso, pode haver algumas mudanças superficiais. Por exemplo, a pessoa chega aqui na igreja, ela vai à frente. Você pregou um sermão, fez um apelo, ela levantou a mão, ela veio à frente. Ela melhora um pouquinho a sua moralidade, algumas coisas ela ajeita aqui, ali, ela conserta. Ela passa a participar dos programas da igreja, então algumas coisas na igreja ela entra aqui e ali, e ela até se voluntaria para ajudar pessoas necessitadas, né? Vamos fazer uma campanha disso, daquilo, ela está dentro. Todas essas coisas são boas, mas elas não dizem da conversão bíblica. A conversão bíblica não é isso, tá? Essa pessoa, ela tomou decisões para melhorar a sua vida. Ela está tomando decisões que ela entende que vão melhorar a vida dela como sujeito. Tá? Então, às vezes estava dando problema em casa, às vezes estava dando problema no trabalho, e ela começa a tomar alguns posicionamentos, e ela pensa, poxa, vai melhorar um pouquinho. É uma coisa mais ou menos parecida com aquilo que a gente faz no final do ano. Esse ano eu prometo que vai ser assim, esse ano eu prometo que vai ser assado, e tudo mais. Conversão, ela envolve basicamente duas coisas. Primeiro, abandono do pecado. Não foi isso que Jesus disse para a mulher aqui? Vai e faz o quê? Você precisa abandonar essa vida de pecado. Ah, não é eu te entendo, eu sei que você está dura, eu sei que você vive disso aí e tal. Não, vai e abandona a vida de pecado. A pessoa entendeu a seriedade do pecado, ela teve a percepção do pecado e Jesus disse para ela, agora você precisa. Você viu a gravidade, os danos que isso pode te causar, você ia ser apedrejada aqui agora, então você já percebeu a coisa. Eu estou aqui, não é? Eu sou o próprio Deus encarnado, não te condeno, pelo contrário, te dou perdão, mas você tem que ir e não fazer mais. Abandona essa vida de pecado, tá? E também envolve a confiança no próprio Deus, tá? Ou seja, eu creio que Deus, na minha insuficiência, em Cristo Jesus, Ele me salva dos meus delitos e pecados. Gente, presta atenção. Você lembra de 1 João? Quer dizer, aqueles que participaram aqui nas quintas-feiras, se não, vai lá, tem os vídeos no YouTube para você ler. A gente falou de um tripé da conversão. Como é que a gente entende a conversão? E a gente pode perceber isso na vida das pessoas e na nossa, principalmente. Eu acho que talvez a orientação seja até mais essa, né? Antes da gente olhar para a vida de qualquer pessoa e tentar ver esse tripé da conversão na vida dela, a gente vai precisar ver na gente. Primeiro, tem crescimento no conhecimento de Cristo? Ele cresce na graça e no conhecimento, ele tem interesse pelas escrituras sagradas, você vê que ele está vencendo coisas que são básicas do início da vida cristã, ele já não pergunta mais, eu posso ou eu não posso, ele diz agora, isso convém, isso não convém, ele está crescendo, conhecendo de Deus, é a prova doutrinária, isso está presente na vida dele. Segundo, a santidade, ou seja, ele está abandonando o pecado e ele está se aproximando mais desse Deus que ele aprendeu a confiar, a crer, a entregar a sua vida. Como é que está isso para ele? Né? Você vê, ou ele continua na mesma rolagem.
né? Ele, ora flerta aqui, ora flerta ali, ora ele parece que é crente, ora parece que não é, e ora eu estou afastado, ora eu estou presente. Como é que é isso na vida dessa pessoa? Depois, como é que é a comunhão dele com os outros crentes? Prova social, a segunda é prova moral. Como é que é a comunhão dele com os outros crentes? Ele participa da fé cristã, ele está junto com a igreja de Cristo, ele está caminhando com essa igreja, ele está andando com esse povo, está vendo ali uma interação, faz parte disso, é implicado com esse povo, é a prova social ou prova do amor. O pastor Mark Dever, escrevendo sobre conversão, ele fala de duas preocupações que ele tem enquanto pastor. Primeira, pessoas que são salvas, mas inseguras quanto a isso. Essas pessoas, elas tendem a se sentirem culpadas pelas acusações de Satanás em relação aos seus pecados e até pecados que já foram superados. Então, às vezes, a pessoa converteu, mas fica com aquela culpa atrás da orelha. E a segunda preocupação são pessoas que não são salvas, mas elas acham que são. Esse grupo é o mais preocupante. Você já deve ter ouvido falar de Charles Spurgeon, um pregador batista chamado Príncipe dos Pregadores, se não me engano, do século XVIII ou XIX, eu acho que é do século XIX, início do século XIX. Ele foi pastor na Inglaterra, foi um homem muito conhecido, morreu cedo de câncer, se não me engano, tá? Passou por momentos muito difíceis na vida dele, mas influencia a nossa teologia até hoje. E ele disse que uma vez ele estava andando na rua, não é? E um cara bêbado, perambulando, encontrou ele e falou assim: Senhor Spurgeon, Senhor Spurgeon. E ele disse: pois não, o senhor lembra de mim? E ele falou assim: mas por que eu deveria lembrar? Ele falou assim: eu sou um dos seus convertidos. Falou para o Spurgeon. Aí o Spurgeon virou para o cara e falou assim: certamente você deve ser um dos meus convertidos, você só não é um dos convertidos do Senhor, mas meu talvez você seja. Isso levou Spurgeon, num outro sermão, a falar as seguintes palavras, presta atenção: eles dizem que são salvos e se apegam a isso, e consideram uma impiedade alguém duvidar disso. Vai duvidar da salvação de quem não é salvo, você vê. Alguém duvidar, mas eles não têm qualquer motivo para garantir a sua confiança. Há aqueles que estão prontos a se sentirem completamente seguros. Há outros para os quais falar sobre isso será mortal. Há uma grande diferença entre a presunção e a plena segurança. A plena segurança é algo racional, ela está fundamentada em um alicerce firme. A presunção admite algo como certo e com ousadia afirma possuir aquilo que não tem qualquer direito. Acautelem-se, eu lhes rogo, disse Spurgeon, de presumir que você é salvo. Se você confia de todo o coração em Jesus, então você é salvo. Mas se você diz meramente, eu creio em Jesus, isso não salva você. Se o seu coração foi renovado, se você odeia as coisas que antes você amava, se você se arrependeu verdadeiramente, se há uma completa mudança de mente em você, se você é nascido de novo, você tem motivo para se regozijar. Mas se não há uma mudança vital, se não há nenhuma devoção interior, se não há amor a Deus, nenhuma oração, nenhuma obra do Espírito, a confissão "eu sou salvo" é apenas uma afirmação ousada do seu próprio coração. Pode até iludir você, mas não vai livrar você. Essa pregação de Spurgeon no século XVIII, XIX, gente. Amados, é possível alguém ser membro de uma igreja, membro ativo de uma igreja local, líder de uma igreja local e não ser salvo. Isso é possível. Conversão não é só uma concordância mental, eu concordei mentalmente com as coisas, eu fui lá na frente, não é só isso, tem mais do que isso. Conversão também não se resume a resoluções de questões morais na vida da gente. Será que conversão diz apenas da minha decisão de viver uma vida melhor? É aquela ideia de viver como gente boa, socialmente aceito também aos olhos de Deus. Isso também não é conversão. Certamente que não, conversão não nos torna apenas pessoas melhores. Ela faz isso, mas é mais do que isso. A conversão diz da nossa confiança plena em Jesus Cristo. Gente, em 5 minutinhos eu acabo, tá? Mas a gente precisa acabar isso aqui.
Tá certo? Isso aqui é muito sério. Isso aqui é sério para a igreja, isso aqui é para ter maturidade. Eu estou acelerando aqui, porque a gente deu 11 horas, a gente fica um pouquinho, né, mas a gente precisa entender isso aqui. Tá? A nossa conversão, ela passa pela confiança plena em Cristo. A conversão diz da nossa total confiança. Existe uma dependência desesperadora em relação a Jesus Cristo. O estado de uma pessoa sem Cristo é estado de escravidão. Ela está condenada, segundo a Bíblia. E não há nada que possa ser feito por ela. Imagine a seguinte cena. Você tem uma cachoeira muito perigosa, igual aquelas cascatas que o Antônio está lá em Foz do Iguaçu. Você tem um rio e você vê uma canoa com uma família ali dentro, ou uma pessoa. Ela não está percebendo, mas tem uma queda livre, mortal na frente dela, e aquela correnteza vai levando, e quando ela percebe, ela tenta remar, mas ela não sai do lugar. É mais forte. Ela só tem que aguardar a morte. Esse é o estado do homem sem Cristo. Nossas ofertas, nossos serviços, nossa devoção, nossas decisões de sermos melhores, não muda nada disso. Lá em Efésios capítulo 2, verso 8 e 9, Paulo diz: pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não é pelas obras para que ninguém se glorie. Não há nada que você faça que mude isso. Entende? É uma dependência desesperadora por Jesus Cristo. Tudo que uma pessoa possa fazer por Deus, ela deve ser motivada por gratidão e não para alcançar salvação. Salvação não pode ser conquistada, ela é dada. É um troço doido isso, gente. A pessoa vem para a igreja, ela tenta ser melhor, ela faz decisões que vai ser diferente. Isso não muda. O que muda é a conversão, é o entendimento da gravidade do pecado, é uma ação do Espírito que vai produzir arrependimento, quebrantamento, confissão de pecado. Somente Cristo pode livrar essa canoa da queda livre lá no precipício. E a conversão está ligada a essa confiança plena, que somente Ele pode fazer isso. Ir lá e pegar o barco e tirar dessa correnteza. Agora sim, para a gente concluir, com a última pergunta. Como é que acontece a conversão? Esse é um daqueles pontos bem discutido na teologia, né? A gente não vai entrar nessa discussão aqui hoje. Eu creio que não seja um momento para isso. Basta você saber que a salvação passa pela estrada do arrependimento. Você precisa se quebrantar. Você precisa reconhecer que você não é senhor da sua vida. O Senhor é Deus. Você precisa entender que as coisas que você faz religiosamente não salvam você. Pode vir para a igreja de joelho 500 vezes, isso não vai salvar você. Você deve vir para a igreja de joelho 500 vezes por gratidão, porque Ele te salvou, mas não para te salvar. Você precisa entender que afirmações de crença em Cristo também não salvam você. Spurgeon disse: é apenas uma afirmação ousada de um coração que não tem onde apoiar essa certeza. Não tem. A salvação pressupõe que você nasceu de novo. Você não ama mais aquilo que você amava. Você não tem mais vínculos com o pecado. A sua vida mudou. Você não é mais o centro, você não é mais egocêntrico. O centro não é você. A igreja para você tem uma outra razão de ser. A salvação é operada por Deus na sua vida e isso não depende dos seus atos religiosos. E quando Deus opera, uma pessoa transformada vem ao mundo. É assim que funciona. Toda vez que Deus opera, nasce uma pessoa, igual um parto. Me lembro uma vez de um caso que eu fiz um apelo numa igreja. Eu nunca fiz isso antes e nem nunca fiz depois. Mas um rapaz veio e ele me abraçou. Ele pulsava tanto o coração dele que eu disse, a única coisa que eu consegui dizer no ouvido dele, ali na frente da igreja, ele me agarrando, foi o seguinte: deixa nascer essa criança espiritual. É um parto, vamos fazer esse parto aqui agora. Porque é um parto. A gente não vê isso mais hoje, né? As pessoas vindo à frente quebrantadas, chorando, entregando a vida a Jesus. Essas coisas estão cada vez mais distantes da nossa realidade.
Esse é o povo de Cristo, essa é a igreja de Cristo, formada por pessoas que vieram ao mundo de novo, mas transformada. E aí eu quero fechar com um texto bíblico, que é o texto que tem que estar no coração de todo o crente em Cristo Jesus. Eu vou ler na nova versão transformadora, 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou uma nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. Conhece esse texto na sua versão? Todo aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Igrejas maduras sabem o que é uma conversão bíblica. E por que isso é importante para a igreja? Para que quando ela lide com aquela imagem de conversão que não é verdadeira, que normalmente é o que traz problema nos relacionamentos, até entre salvos, ela saiba identificar a gravidade da coisa. Aqueles que já são crentes em Cristo Jesus precisam viver como tal, como conversos a Cristo Jesus, assumir sua posição em Cristo Jesus, servir ao Senhor com alegria no coração. E aqueles que não são convertidos precisam quebrantar, se arrepender dos seus pecados e se entregar aos pés da cruz. Vamos ficar de pé. Brabo, né, irmão? Tô sentindo que você tá com a cara até meio falida assim, né? Tá brabo, hoje foi brabo, devia até vindo de gravata. Vamos orar ao nosso Deus. Pai, muito obrigado por essa manhã aqui na tua presença. Louvado seja o nome do Senhor. Abençoa, Pai, o teu povo. E essas palavras, ó Deus, possam falar ao coração deles. E que haja, ó Deus, conversão no meio do teu povo. E aqueles que são salvos em Cristo Jesus, que se apresentem como filhos do Senhor, como povo santo, para servir ao Senhor aqui nesta terra. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Dá um abraço na pessoa que está do teu lado, deseja a paz de Jesus para ela, que Deus te abençoe.